E aí, tudo bem? Nesse vídeo, continuando a falar sobre a série de Fourier, eu quero discutir o caso em que a gente conhece uma função f de t, e aqui eu estou definindo essa função f de t num intervalo finito, que no caso é de 0 até L. E então, o que é possível fazer com essa função se a gente quiser criar a partir dela uma função periódica, por exemplo, uma função par ou uma função ímpar? Para isso, eu vou fazer o seguinte: vou copiar essa f de t, jogar ela uma cópia para cima, outra cópia aqui para baixo, e a gente vai discutir duas maneiras de expandir essa função f de t. Então, na verdade, deixa eu chegá-las um pouco para cá. Só que como a função f de t ela é uma função que por esse gráfico está definida de 0 até L, aqui eu vou trocar o nome dela e daqui a pouco eu preencho um nome conveniente para essas duas maneiras de expandir a f de t. Vale lembrar que a série de Fourier só faz sentido falar em série de Fourier de uma função quando a gente tem uma função periódica. Então, para essa f de t que eu tenho aqui, f de t não é periódica, eu estou definindo ela simplesmente de 0 até L. Agora, a partir de f, é possível criar funções periódicas, vários tipos de função periódica, na verdade, só que eu estou interessado em dois tipos especificamente. A chamada extensão par da função f de t e a chamada expansão ímpar dessa função f de t. E para essas duas maneiras de expandir a função f de t, eu vou prosseguir aqui com elas, mas perceba que, ao menos nesse intervalo de 0 até L, essas duas cópias do gráfico são exatamente igual a f de t. E o que elas vão ter em comum é que, nos dois casos, o período vai ser igual a 2 vezes L. A gente vai criar expansões dessa função f de t, tanto a expansão par quanto a expansão ímpar, em que, de 0 até L, essas funções são idênticas à função f de t. Então, eu vou apagar esse período aqui por enquanto, e vamos tentar imaginar o gráfico da função de cima, e essa aqui de cima eu vou chamar de f p de t, que seria a expansão par da função f de t. E pensando justamente nessa ideia do intervalo de 0 até L, e que o período dessa função vai ser 2L, então eu vou fazer o seguinte: eu vou inverter essa função aqui. E se eu colocar esse gráfico dessa maneira, então aqui seria o menos L. Então agora eu tenho essa função definida de menos L até L, e pelo menos nesse trecho de menos L até L, eu creio que visualmente você veja que essa função é uma função par. E então o que eu vou fazer aqui é o seguinte: bom, essa função dessa maneira aqui, pelo menos de menos L até L, ela é uma função par. Então eu vou pegar esse comportamento dela e vou repetir ao longo do eixo t. Vou ter alguma coisa mais assim. Então vou repetir aqui. Vou repetir também para valores, na verdade aqui acima, né? Vou repetir aqui também para valores negativos de t. Então essa função ela vai se repetindo aqui mais assim. E ela prossegue tanto para a direita quanto para a esquerda, repetindo continuamente esse padrão. E então aqui seria um pouco mais para cá, aqui seria o 2L, aqui seria o 3L e aqui 4L, daí em diante, né? 4L. Bom, se esse cara aqui é o menos L, então aqui a gente teria o menos 2L, aqui mais ou menos seria o menos 3L e daí por diante. E daí perceba que criando essa função fp dessa maneira, de menos L aqui, de menos L a L, a gente consegue definir todas as propriedades dessa função. Ela é uma função par de menos L a L, estendendo para além do L para além do menos L, né, tanto parte positiva quanto negativa. A gente constrói essa função fp de t, que ela é uma função par, sendo que de 0 até L ela se comporta exatamente como a f de t. Então a gente vai dizer que, construindo dessa maneira, a gente criou uma extensão par da função f de t. E vale observar então que, quando a gente olha aqui de menos L até o L, a gente tem o comportamento principal dessa fp de t, né? E também que o período dessa função é 2 vezes L. O período dessa fp
FP de t é 2L. A gente também vai poder escrever o seguinte, que a f pequena, a fp, né? A fp de t mais o período, que é 2L, é igual a f de t. Já que a gente sabe aí que o período o t grande é igual a 2L. E uma observação interessante é que essa fp de t ela é exatamente a f de t se 0 menor que t menor que L. E, então tá aí. Meu interesse aqui era inclusive que você enxergasse geometricamente antes da gente definir algebricamente essas propriedades. Geometricamente é dessa maneira que a gente cria essa função fp de t, a extensão par da função f de t. E prestando bem atenção para t, esse t grande, que o t, então, no nosso caso, vai ser igual a 2L. Então, quando a gente cria essa extensão par de f de t está definida do intervalo de 0 a L, então a extensão par de f de t, ou seja, essa função fp de t, ela vai ter que ter o período igual a 2L. E, então, se você entendeu a ideia da função da fp de t, a extensão par, então você não deve ter dificuldade em entender a fi de t, que é a extensão ímpar da função f de t. E então, para isso, eu vou copiar esse comportamento dela aqui. Então, Ctrl+C e Ctrl+V. E, bom, aqui como uma reta vai ser muito fácil de fazer, né? Mas quando a gente quer antissimetria, a gente inverte horizontalmente, inverte verticalmente, a gente acaba tendo a função original. Mas nesse caso, que é uma reta, fica bem parecido, né? Mas a ideia é que ela vai se comportar dessa maneira aqui. Se não fosse uma reta, a gente ia obter o desenho, né, invertido. E aqui seria o menos L. E então esse lado de cá está com essas características de antissimetria, né, da parte de 0 até L. E da mesma forma que foi feito anteriormente, o que a gente vai fazer aqui para criar essa extensão ímpar é repetir esse comportamento, reproduzir esse comportamento para além do L, para valores positivos, e para antes do menos L, para valores negativos. E então eu vou copiar esse comportamento aqui, copiar, colar aqui, trazer para cá para o eixo, né? A gente vai ter alguma coisa mais ou menos assim. Colar ele mais algumas vezes aqui, né? Menos. O comportamento seria esse aqui. Mais ou menos assim. Posso trazer ele também para a parte aqui negativa, né? E assim. Mais ou menos assim. Então esse comportamento ele vai se repetindo. Deixa eu subir aqui um pouco. Vai se repetindo tanto para a direita quanto para a esquerda. E, enfim, aqui a gente teria então o 2L, mais ou menos aqui 3L, aqui o 4L, daí em diante, né? Nesse ponto aqui o menos 2L e por aí vai, parte negativa. E daí perceba que esse comportamento que vai se repetindo, né, que vai ao longo do eixo T, ele tá todo esse comportamento pode ser definido de menos L a L, a gente enxerga todo o comportamento nesse intervalo, ele vai sendo repetido ao longo do eixo T. Né? E, portanto, visualmente a gente vê que o período disso é 2L. De menos L a L, isso dá o comprimento 2L. E perceba o seguinte, que essa FI de T, na verdade, a FI de T mais 2L, que é o período, ela é igual a FI de T. Isso define a FI como uma função periódica. E, além disso, a gente ainda tem uma propriedade, que é a FI de T, ela é exatamente a F de T se 0 menor que T menor que L. Ou seja, nesse intervalo aqui de 0 até L, essa função fi de t, extensão ímpar de f, é exatamente igual a L. Então, a extensão ímpar de f de t é exatamente a própria f de t de 0 a L. Então, a gente faz essa característica, né, torna essa extensão ímpar,
repetindo esse gráfico aqui, fazendo a antissimetria, ele é jogado para cá. Então, esse comportamento de menos L até L, esse comportamento é repetido ao longo do eixo t. Então, a gente cria dessa maneira a extensão ímpar da função f de t. Então, vale anotar aqui, essa de cima é a extensão par de f de t. Essa função aqui embaixo é a extensão ímpar de f de t. Então agora deixa eu dar uma colapsada nisso aqui, porque a gente está interessado em falar sobre série de Fourier envolvendo essas funções aqui, que são as extensões de f de t. Vai falar de série de Fourier das extensões pares e ímpar, das extensões par e ímpar da função f de t. A f de t não tem série de Fourier, visto que ela não é uma função periódica, né? Então, fazendo essa ideia de estender essas funções, a gente então consegue construir funções periódicas, a extensão par e a extensão ímpar. A gente constrói funções periódicas a partir dessa função inicial que não era periódica. E uma vez construída essas extensões, né, agora a gente pode falar de série de Fourier envolvendo então as extensões par e ímpar dessa função f de t. Agora, se a gente se basear no que já foi visto, inclusive eu já apresentei aqui em vídeos anteriores, né, e valendo que é importante lembrar que o período t grande dessas duas funções, tanto a extensão par quanto a extensão ímpar, é t grande, a gente consegue meio que escrever a série de Fourier para essa fp de t, a extensão par, e para fi de t, que é a expansão ímpar. Por exemplo, a gente sabe que essa função fp de t ela pode ser escrita como A0 sobre 2 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de AN cosseno de n ômega t. E a gente não tem Bn, porque uma vez que essa fp de t é uma função ímpar, como foi visto em vídeo anterior, a gente não tem que calcular o coeficiente Bn, porque ele é igual a 0. E tem mais um detalhe. E esse W aqui? A gente diz que esse W ele é dado por 2π sobre t. Esse é o W, a frequência angular. Só que a gente sabe que nesse caso o t grande, que é o período, ele é igual a 2L. Então a gente vai poder escrever como 2π sobre 2L, que dá π sobre L. Então a gente pode fazer mais uma modificação. Então, ao invés de n ômega t, posso escrever como nπt sobre L. Pode escrever dessa maneira aqui. Agora, como que a gente calcula cada um desses A? Então, o AN ele era 2 sobre t grande, a integral de menos t grande sobre 2 até t grande sobre 2, de f, nesse caso é a função par, né? fp de t, cosseno de n ômega t dt. Só que n ômega t a gente já viu que vira nπt sobre L. E tem mais coisa, né? Bom, aqui a gente tem de menos t meio até t meio integral. Bom, t sobre 2, a gente viu que o t é 2L. Então, é 2L sobre 2, que dá L. Então, esses limites aqui da integral, tanto inferior quanto superior, eles podem ser substituídos por menos L até L. Inclusive, esse t grande aqui, eu posso trocar ele por 2L. E como a gente tem aqui 2 em cima e embaixo nessa fração, né, eu posso escrever como 1 sobre L. Deixa eu apagar isso aqui. E fica dessa maneira. Mas falta mais uma coisinha ainda que dá para adicionar. fp é uma função par, cosseno é uma função par vezes função par é uma função par, então o integrando é uma função par. Então, ao invés de calcular a integral de menos L até L, eu posso calcular de 0 até L e multiplicar por 2. E tá aí. É assim que a gente escreve os AN dessa série. E, em particular, quando você quer o n igual a 0, o A0 vai ser 2 sobre L.
a integral de 0 a L de fp, essa extensão par de t, né, da função f, fp de t dt. Só fazer o n igual a 0 aqui, ó, que aí fica cosseno de 0 que dá 1. Então eu vou deixar só que esse AN daquela maneira, lembrando que esse AN também vai servir para o n igual a 0 para calcular o termo A0 dessa série de Fourier. E meio que está aí, é só isso aí mesmo. Essa então aqui é a extensão, é como a gente escreve a expansão em série de Fourier dessa fp de t, a extensão par de f, e é assim que a gente calcula os coeficientes AN dessa função, dessa extensão, da série de Fourier dessa extensão par, na verdade. Só que, veja bem, a gente está calculando então a integral de 0 até L dessa função fp, que é a expansão par da função original f de t. Só que nesse intervalo aqui, de 0 até L, essa função fp não é exatamente igual a f, é exatamente igual a f. Então, eu posso ainda, nesse integrando aqui, ó, aqui, tirar essa fp e simplesmente escrever a f. Já que nesse intervalo de 0 até L, essa função f p de t, a extensão par da f, é exatamente igual à função f. E agora sim, chegamos. Essa é a resposta, essa é a maneira que a gente calcula os coeficientes AN dessa extensão par da função f de t. E veja que a gente nem precisou usar a fp, a gente pode usar a própria f de t, né? Visto que pelo menos de 0 até L, a fp de t, a extensão par de f, é exatamente igual ao original, a função f. E agora para essa função de baixo, a gente vai seguir uma ideia similar. A função fi de t, que é a extensão ímpar da função f de t, ela pode ser expandida em série de Fourier e pode ser escrita simplesmente como somatório de n igual a 1 até infinito de bn seno de n ômega t. Só isso mesmo, porque quando a função é ímpar, todos os a's são iguais a zero. E esse ômega aqui, pelo mesmo motivo anterior, o ômega é 2π sobre t grande, e agora sim, né, esse t grande é 2L, pelo mesmo motivo de antes, a gente vai poder escrever seno de n ômega t, vamos poder escrever como nπt sobre o L grande, dessa maneira. E cada um desses bn pode ser calculado como 2 sobre t grande, parecido com o anterior, a integral de menos t grande sobre 2 até t grande sobre 2, de fi de t, seno de n ômega t dt. É assim que a gente calcula os coeficientes bn. E aqui, seno de n ômega t, já vimos que, da mesma maneira que antes, né, isso aqui vai virar nπt sobre o L grande. Esse intervalo de menos t sobre 2 a t sobre 2 pode virar de menos L até L. Esse t grande aqui vira 2L. 2 sobre 2 a gente pode simplificar com 1 sobre L. Só que essa é uma função ímpar, essa é uma função ímpar, e como foi visto em vídeo anterior, função ímpar vezes função ímpar dá uma função par. Então eu posso calcular de 0 a L e multiplicar por 2. E tudo isso pelos mesmos motivos de antes, dessas alterações que foram feitas em cima. E por último, né, quando a gente olha a fi de t, a extensão ímpar da f, no intervalo de 0 até L, quando a gente olha ela nesse intervalo, de 0 até L, essa função é exatamente igual à função f de t. Ou seja, já que essa integral está sendo calculada de 0 até L, ao invés de calcular a fi de t, a gente pode escrever aqui nessa integral simplesmente a função f de t. E então tá aí, tá resolvido, não tem nada mais para fazer. É assim que a gente calcula então esses coeficientes para o caso de se criar a extensão ímpar da função f de t. Então, para sedimentar isso que acabou de ser discutido, vamos fazer um exemplo, né? Então, seja f de t
a função definida por a f de t igual a 0, se o t estiver entre 0 e π sobre 2, e 1, se o t estiver entre π sobre 2 e π. Desenvolva a f de t numa série de Fourier de senos e esboce o gráfico da extensão periódica de f associada. Então, se a gente quer desenvolver f de t numa série de senos, a gente já sabe. Série de senos, a gente quer fazer então a extensão ímpar da função f de t. Se a série de Fourier de f de t ela é representada apenas por senos, não tem cosseno, então essa função f de t ela vai ser ímpar, ela está sendo representada por um somatório de funções ímpares, que são as funções senos. E então, para a gente pensar nesse gráfico, essa aqui é f de t, deixa eu copiar, fazer as alterações nesse próximo gráfico aqui. E então, para ser uma função ímpar, deixa eu copiar esse comportamento aqui. Lá. Só que então eu preciso fazer aquela inversão, né? Para ter a antissimetria, eu inverto horizontal e inverto verticalmente. E pelo menos aqui, nesse outro intervalo, essa vai ser a cara da função. Aqui então vai ser o menos π sobre 2, não é isso? E aqui vai ser o menos π. Então, inverti, joguei essa função para cá, fiz a ideia da simetria, e daí esse é o comportamento que vai ter que se repetir ao longo do eixo t. E então eu vou precisar aumentar até um pouco isso aqui. Deixa eu chegar esse gráfico para cá um pouco. Assim. Eu vou até inclusive ter que aumentar esse eixo t para conseguir visualizar essa função um pouco mais. Então deixa eu apagar aqui. E então o eixo t ele vai ficar mais ou menos, deixa eu usar a régua aqui, 0 grau. Assim. Acho que aqui mais ou menos eu não vou errar. Então eu preciso de um eixo t maior, mais ou menos isso aqui. Deixa eu ver se assim vai ficar legal. Acho que assim vai ficar ok. Então aqui, t. E esse comportamento aqui, eu vou ter que repetir esse comportamento. Assim eu consigo copiar só o que eu quero. Aqui, esse comportamento ele vai se repetir mais ou menos aqui. Assim. E vai se repetir mais ou menos, vou colocar ele aqui assim, mais ou menos aqui. Aqui ficou um pouco coberto, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu copiar e colar isso aqui, colocar ele aqui por cima, para relembrar que ele está aqui. E daí, essa aqui vai ser, na verdade, a FI, não é? A FI de t. Deixa eu consertar aqui melhor. A FI de t, a extensão ímpar da função f de t. E então, aqui a gente vai ter, aqui seria o 3π sobre 2, não é isso? Aqui a gente teria o 2π. Aqui o 5π sobre 2. Aqui o 3π. E a mesma coisa para o lado de cá, né? O menos π já estava aqui, deixa eu colocar ele aqui para baixo. Menos π aqui. E a gente tem o menos 3π sobre 2. Aqui nesse meio, menos 2π. Aqui o menos 5π sobre 2. E aqui o menos 3π. E esse comportamento é repetido tanto para a direita quanto para a esquerda, para valores positivos e para negativos de t. E então, a parte de gráfico da extensão periódica de f associada está pronto. Esse aqui, então, vai ser o gráfico da FI, da extensão ímpar da função f de t. Falta agora, então, definir a função f, a expressão de f de t da forma, né, da série de Fourier. Então, a série de Fourier de f de t. E vale observar que esse aqui é o comportamento. Aqui, ó, dentro dessa caixa verde, a gente tem um comportamento geral, que é esse aqui. Então, se repete aqui, por exemplo. E que está presente aqui também. Certo? Então, esse comportamento aí do meio é o comportamento que a gente quer. Ele vai de menos π até π. Então, o período dessa função t grande vai ser, então, 2π. Então, dito isso, deixa eu diminuir um pouco esse gráfico aqui. Esse cara aqui é o da f de t.
Esse gráfico aqui, então, é da expansão ímpar da função f de t. Deixa eu colocar esse cara aqui. Então, a gente quer desenvolver a expansão em série de Fourier da f, ou melhor, da expansão ímpar da função f, da fi de t. E aqui eu botei o 3π aqui em cima, menos 3π em cima. Deixa eu respeitar a regra ali e colocar o menos 3π aqui embaixo assim. Bem, então a fi de t vai ser escrita então como somatório de n igual a 1 até infinito de bn seno de n ômega t. Seno de n ômega t. O t grande é 2π e o ômega é 2π sobre t grande. Então, nesse caso, é 2π sobre o t grande, que para a gente é 2π. Então, o ômega dá 1. Então, aqui, seno de n ômega t, se o ômega é igual a 1, então seno de nt. E para a gente, esse bn ele vai ser, então, 2 sobre o L, que é metade do período. Então, 2 sobre π, certo? Se o t grande é 2π, e a gente sabe que o t grande nesse nosso contexto é 2 vezes L, então o L é π. Né? A gente tem L para cá, a gente tem L para cá. Né? Então, aqui o L dando π, tamanho, ok? Não o valor lá no eixo. E o L igual a π. Período t grande é 2L, então dá 2π. Tá certo. O tamanho total do intervalo que a gente quer enxergar é 2π de fato. Então, talvez seja interessante repetir a fórmula, né? Aqui vai ser 2 sobre L, a integral de 0 até L, dessa f de t, seno de n ômega t dt. É interessante a gente repetir a fórmula que foi vista anteriormente. Então, para esse nosso caso Bn, ele é 2 sobre π, a integral de 0 a π, de f de t, seno de nt dt. Então, se você calcular esse Bn aí, deixa eu melhorar aqui, isso é o B grande, né? B pequeno na verdade, né? Bn, então é dado dessa maneira. Agora, olhando para essa integral aqui, ó, na verdade eu posso até incluir a f, né? A integral com a f. Né? Depois a gente tem que multiplicar por seno, mas só olhando essa integral. Essa integral de 0 a π, ela pode ser escrita como a integral de 0 a π meio, mais a integral de π meio até π. A gente pode quebrar a integral nesses intervalos que a compõem. Mas a questão é que de 0 até π meio, essa função ela é nula, ela é igual a zero. Então, de π meio até π, essa função passa a valer 1. Então, essa primeira parte aqui, ela dá zero, porque essa função f de t aqui é nula. Ou seja, só vale a pena calcular a integral de π meio até π. Então, eu vou simplesmente escrever aqui, vou deixar até de outra cor para você lembrar o que eu fiz, de π meio até π, de f de t seno de nt dt. E de π meio até π, essa função f de t, ela é simplesmente igual a 1. Então, eu vou até omitir esse 1 aqui e vou escrever simplesmente isso aqui. E daí eu vou deixar para você calcular essa integral. Então, calcule essa integral e você vai concluir que esse Bn ele vai poder ser escrito da seguinte maneira. Menos 2 sobre nπ, que multiplica o seguinte, cosseno de n vezes π menos cosseno de 1 meio de nπ. Então, o resultado dessa integral vai ser essa aqui, menos 2 sobre nπ vezes essa multiplicação aí. Ok? E essa resposta aqui para o Bn já é uma resposta correta, está tudo ok com ela. No entanto, você pode ir um pouco além e perceber o seguinte. Esse Bn ele assume valores de acordo com o valor do n, bem típicos, bem característicos. Se o n for ímpar, ou seja, se o n for igual a 1, 3, 5, 7, por aí vai, aqui a gente vai ter esse número ímpar sobre 2. Então, você vai ter o cosseno de nπ sobre 2, n vezes o π sobre 2 com n ímpar. E, na verdade, isso aqui vai zerar.
Essa primeira parte vai zerar. E o cosseno de n vezes π com n ímpar é menos 1. Então, para o caso de n ímpar, você vai ter como resposta 2 sobre nπ. Vou melhorar aqui um pouco. 2 sobre nπ quando esse n for um número ímpar. E eu vou deixar a análise para você também, deixa eu melhorar aqui um pouco, que vai ser a seguinte. Se você considerar números pares como 2, o 6 e o 10, você vai ter determinados valores para esse Bn. Valores 2, 6 e 10. E se você tiver o n igual a 4, 8, 12, por aí vai, você vai ter valores um pouco diferentes. E aqui eu vou anotar para você que é menos 4 sobre nπ, se o n for 2, o 4 não, o 6 sim, o 8 não, o 10 sim, por aí vai. E vai ser 0 se o seu n for igual a 4, o 6 não, o 8, o 10 não, o 12 e por aí vai. Então, você vai ter diferentes valores para esse Bn aí. No entanto, mesmo se você não souber fazer essa análise assim muito imediatamente, essa aqui já é uma resposta. Né? Essa aqui já é uma resposta correta do Bn. Então tá aí, tá resolvido. Então a série de Fourier dessa FI, dessa extensão ímpar da F, é dada dessa maneira, ou perdão, na verdade dessa maneira aqui, com o Bn definido por esse valor aqui. Então se você for parar por aí também, a resposta não deixa de estar certa. E então para esse vídeo era isso mesmo que eu queria discutir com você. Tá, tudo aqui foi discutido, foi apresentado o conceito. Então, o importante era deixar claro que a gente pode construir expansões de uma função f de t, e a gente pode ter uma expansão par de uma função f de t, uma expansão ímpar dessa função f de t, sendo que a f de t, se ela não é periódica, ela não tem série de Fourier, não faz sentido conversar sobre série de Fourier de uma função que não é periódica. Mas quando a gente cria uma função periódica baseada nessa f de t, e aqui em particular eu falei da expansão par e da expansão ímpar, aí sim faz sentido de se falar da expansão em série de Fourier dessas funções. Então, a expansão em série de Fourier da expansão par da função f de t e a representação via série de Fourier da expansão ímpar da função f de t. Então, eu espero que você tenha entendido tudo que eu discuti aqui. Bons estudos para você e é isso aí.